novo Team Beta chegou com muito barulho, muita gente me pedindo para falar sobre isso. Eu dei uma olhada no Team Beta, eu não uso mais o Team Beta, vou ser sincero, e vou te falar o que mudou e se está melhor ou pior. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra, uma pessoa que durante muitos anos fez vídeos falando tudo sobre o Team Beta nesse YouTube, mas que já faz alguns anos que eu me afastei do Team Beta. Será que vale a pena mudar de novo pro Team Beta? Porque muita gente que eu conheço saiu do Team Beta pro Vivo Easy, pro Claro Flex, que são planos que realmente estão, ou estavam, né, melhores que o Team Beta. Mas será que agora que o Team Beta reformulou tudo, finalmente, vale a pena dar uma nova chance pro plano Premium da TIM? Pois bem, a primeira grande decepção é que não tem mais a Deezer, que era um serviço que estava incluído na assinatura do Team Beta. Afinal de contas, hoje todo mundo praticamente assina um serviço desses de streaming de música, né? Muita gente gosta de Spotify, YouTube Music e o próprio Deezer, que já tinha no Team Beta, inclusive era muito legal porque não descontava da franquia. Então eu particularmente adorava esse recurso de ter a Deezer disponível no Team Beta, porque me poupava de pagar uma assinatura de um serviço para ouvir música e também me dava a possibilidade de ouvir música pelo 3G, pelo 4G, sem me preocupar com a franquia de dados. Mas isso no Team Beta acabou. Outra coisa que acabou também foram os pacotes diário e semanal. Afinal de contas, ninguém ligava para esses pacotes, todo mundo só foca no pacote mensal. E a TIM percebeu e acabou com os pacotes diário e mensal. Outra coisa que também acabou foi o plano Team Beta Basic, que era um plano bem do ruim, que você podia contratar ligando lá na central da TIM, aí você virava Team Beta pelo Team Beta Basic, mas aí você tinha que cumprir uma série de obrigações dentro do joguinho lá do Team Beta, que é chamado de blá blá blâmetro, e se você conseguisse cumprir essas regras, aí você virava Team Beta, para depois talvez um dia você virar Team Beta Lab. Enfim, não existe mais Team Beta Basic. Então eu falei o que não tem mais. Eu vou te contar o que é que agora tem, mas antes eu peço que você se inscreva, clique no like e também não esqueça de pegar aqui na descrição o seu cupom de R$10 para recarregar seu celular de graça no Recarga Pay. Pois bem, se a TIM tirou algumas coisas do Team Beta, ela adicionou novidades, obviamente. A primeira delas é que existe uma nova categoria que está acima do Team Beta Lab, que agora é o Team Beta Lab+, ou Team Beta Lab Plus, se você quiser falar de uma forma meio moderna. Pois bem, o Team Beta Lab, então, ele se tornou um pacote intermediário. Então tem o Team Beta normal, o Team Beta Lab e agora tem o Team Beta Plus, Team Beta+, que é uma versão superior do Team Beta, é onde os benefícios realmente estão maiores. Outra coisa que a TIM adicionou é a quantidade de ligações, que agora é ilimitada. Então você não tem mais aquela preocupação de ser só 600 minutos por mês. Apesar de que muita gente não faz ligações, tem muita gente que usa telefone bastante, principalmente quem trabalha precisando usar o telefone. Então fazia todo sentido a TIM mudar aquele modelo antigo de ligações limitadas para ligações ilimitadas. Então agora é tudo ilimitado. Outra coisa que a TIM adicionou é que agora você tem uma quantidade maior de internet para usar na madrugada. Então no Team Beta você tem 30 GB adicionais, no Team Beta Lab tem 60 GB adicionais e no Team Beta Lab+, é uso ilimitado durante a madrugada. Então, se você trabalha de madrugada, porteiro, enfermeiro, médico, policial, enfim, Uber, tem muitas profissões que funcionam mais durante a madrugada, ou que funcionam a madrugada toda, você pode ficar tranquilo que pelo menos para você, durante a madrugada, a internet é ilimitada. Mas durante o dia, no plano do Team Beta, segue sendo 10 GB por mês. No Team Beta Lab, segue sendo 20 GB por mês. E no Team Beta Lab+, também 20 GB por mês, não mudou. Outra coisa que a TIM adicionou é uma franquia para usar nos aplicativos. Então esse é o grande diferencial do novo Team Beta. Então no plano Team Beta normal, você tem uma franquia adicional para usar alguns aplicativos de 4 GB. Então primeiro consome desse bônus e depois vai consumir da franquia total. No Team Beta Lab são 6 GB de franquia adicional para os aplicativos. E no Team Beta Lab+, são 8 GB de internet adicional como franquia para os aplicativos. Que aplicativos são esses? Instagram, TikTok, Netflix e YouTube. Então são esses 4 aplicativos que você tem uma franquia adicional para usar deles. Então se você for usar o Netflix, por exemplo, no Team Beta, primeiro vai gastar da franquia adicional para o aplicativo e depois é que vai consumir da franquia total. Isso, lógico, sem considerar que nas madrugadas você tem a franquia da madrugada, que pode ser até mesmo ilimitada se você for Team Beta Lab+. A TIM também dá um bônus extra de 4 GB para você que faz a recarga no Team Beta pelo aplicativo
aplicativo do Banco C6. Então, como o C6 Bank é parceiro da TIM, fez a recarga a partir do Banco C6 naquele mês, você ganha 4 GB de internet extra. E também agora você vai entender como funciona a mecânica para você virar TIM Beta, TIM Beta Lab, TIM Beta Lab+. Todos esses planos têm o mesmo custo, que é R$60 por mês, que é o pacote que você compra mensal. R$60 por mês, o preço atual. Que já dá uma desanimada aí, porque você sabe que tem concorrentes aí que eu não queria falar, mas já falando, que é o Claro Flex, que custa mais barato. E também tem franquia ilimitada para vários aplicativos. Então, bom, você começa como TIM Beta, você pode receber um convite de alguém que já é TIM Beta Lab ou alguém que é TIM Beta Lab+, isso não muda, a pessoa te convida e você começa lá como TIM Beta. Se você quiser começar sem receber o convite, daí você vai ter que entrar pro TIM Pré. TIM Pré-Top é o nome do plano. Você cadastra nesse TIM Pré-Top e aí você faz 3 meses uma recarga lá de R$30 e você vira TIM Beta. Aí quando você vira o TIM Beta, você vai ter que fazer recargas todos os meses de R$60. Não perca o prazo de fazer a recarga, que se você fizer, você vai sofrer um downgrade e vai voltar para a categoria anterior. E se você estiver na categoria mais baixa, que é o TIM Beta normal, e você não fizer a recarga, você vai receber um downgrade e vai voltar para o TIM Pré-Top, que é um plano bem ruinzinho também. Então, você precisa todo mês fazer recarga e a TIM também vai implementando alguns games para você assistir alguns vídeos patrocinados que vão te dar pontos. Enfim, isso aí você pode ver melhor no site do TIM Beta, que eu vou deixar aqui na descrição o regulamento. Agora chegou o momento do veredito. Será que eu acho o TIM Beta bom? Bem, se você assistiu até aqui, acho que você já viu a resposta, né? Existem planos mais baratos, com mais benefícios. O TIM Beta tem o seu nicho, obviamente, mas eu ainda acredito que tá muito ruim, principalmente pelo preço, que a gente tem concorrentes aí que oferecem muito mais aplicativos, sem descontar da franquia, com preço menor. Então, se eu fosse contratar um plano hoje, eu contratava o Claro Flex. Eu tô falando isso na real, porque pensa bem, se você contratar o Claro Flex de 10 GB, você vai ter Facebook ilimitado, Instagram ilimitado, Twitter ilimitado, WhatsApp ilimitado, Waze ilimitado, Cabify ilimitado, Claro Música ilimitado. Tudo isso aí você vai usar sem descontar da franquia. Aí ainda você tem 10 GB de internet lá na sua franquia. Aí ligações ilimitadas. Isso sem contar que você ganha também bônus por portabilidade, se você fizer a portabilidade da sua operadora para Claro. Durante 12 meses você ganha mais 4 GB de internet. Ou mesmo se você migrar, né, do seu Claro Pré pro Claro Flex, você ganha também 4 GB durante um ano, todo mês. Então, um plano de 10 GB vira 14 GB, com todos aqueles aplicativos ilimitados, pagando R$ 49,90. Ou seja, você paga R$10 a menos, mas você tem muitos aplicativos que não descontam da franquia, que são justamente os aplicativos que as pessoas mais usam. Aí você vai falar, ah, mas tem Netflix no TIM Beta, tem YouTube. Eu sei, mas geralmente a gente usa o Wi-Fi para assistir vídeos no Netflix, no YouTube, porque são aplicativos que consomem muito, né? Então, eu acho que no final das contas não vale tanto a pena você usar o YouTube ou o Netflix para assistir vídeos pelo 4G, a menos que você assista pouco, mas geralmente as pessoas maratonam séries, temporadas, eu acho que também não vai dar para nada lá no TIM Beta, exceto se você for assistir de madrugada no TIM Beta Top lá, que é o TIM Beta Lab+. Então, nesse caso, eu tô dando a minha opinião. Eu acho que o TIM Beta ainda não tá valendo a pena mais, infelizmente, porque já valeu muito a pena. O TIM Beta é tipo aquele animal, o javali. Então, o que você acha? Você pode comentar aqui embaixo, dar a sua opinião. Quem sabe o pessoal da TIM vê e não melhora o plano. Quem sabe o pessoal da Claro vê e também melhora ainda mais o Claro Flex. Quem sabe o pessoal da Vivo não vê e dá uma implementada também no Vivo Easy. Porque esses são realmente os planos que estão valendo a pena. Apesar de eu achar que o Claro Flex é melhor que todos, os outros concorrentes também têm o seu valor. Mas lembre-se sempre, esses planos não vão te oferecer na loja, né? Você vai lá na loja, eles vão te empurrar aqueles planos que custam R$120 por mês. Você vai ter 4 GB de internet e os caras vão falar que é o melhor plano da operadora. Mentira! Fique esperto, porque os melhores planos você só vê aqui que eu te dou a dica, tá bom? Então se inscreve, clica no like, que agora eu tô indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!